Olá a todos, bem-vindos ao meu canal. Vou então neste vídeo resolver uma questão que incide então nos logaritmos e nas propriedades dos logaritmos. Esta foi uma questão que tirei então de uma ficha de trabalho do meu grande amigo José Carlos da Silva Pereira. O José tem um site onde partilha recursos para matemática, nomeadamente o secundário e mais concretamente incidindo em maior quantidade no 12º ano. O link para o site é exatamente este link que podem visualizar aqui no vídeo. Sem dúvida que recomendo a visita a este site porque encontram recursos de grande qualidade. Desde já aproveito para agradecer ao meu amigo José a gentileza da sua permissão para que eu possa então resolver alguns exercícios nos meus vídeos. Bem, dito isto, vamos então resolver o problema. E o problema que temos é exatamente o seguinte. Temos então, seja o triângulo ABC retângulo em B, tal que o comprimento do lado AB seja então exatamente igual a A, o comprimento do lado BC exatamente igual a B e o comprimento do lado AC igual a C. Sabemos ainda que a diferença entre os logaritmos neperianos de C e B é exatamente igual a A. Isto aqui há de ser importante para eu simplificar alguma expressão. A que é igual então a expressão logaritmo neperiano da soma de BC com C quadrado mais o logaritmo neperiano da diferença de C a dividir por B com 1. A diferença do quociente de C com B por 1. Bem, o que me apetece fazer aqui é exatamente pegar já aqui na expressão e começar já aqui a simplificar. Isto para tornar mais claro aquilo que depois terei que fazer com os outros dados que me são dados aqui no problema. Terei então a seguinte expressão. Ln de BC mais C ao quadrado. E isto vou somar então com o Ln do quociente de C com B menos 1. Ok? Bem, o que é que podemos fazer aqui? Pelo que vejo aqui, isto dava-me jeito aqui dentro destes logaritmos, dentro deste primeiro logaritmo e dentro aqui do segundo, criar multiplicações ou então criar divisões em todo, ou seja, criar aqui um produto. Olhando para isto, talvez consiga criar aqui um produto e aqui no segundo, assim à primeira vista, talvez consiga criar um quociente. Ok? Isto porquê? Porque vocês devem conhecer então as propriedades dos logaritmos. E se eu tiver o logaritmo do produto, ou seja, se eu tiver o logaritmo do produto de A com B, isto é exatamente igual à soma do logaritmo de A com o logaritmo de B. Da mesma forma que se eu tiver o logaritmo do quociente, ou seja, que é o logaritmo de A a dividir por B, eu consigo simplificar este logaritmo trabalhando então a diferença entre dois logaritmos. Entre o logaritmo de A menos o logaritmo de B. Ok? Por isso é que eu vou então tentar aqui criar exatamente uma multiplicação e neste caso, pelo que estou a ver assim à primeira vista, talvez consiga criar um quociente. Bem, porque é que eu digo que consigo criar aqui uma multiplicação? Porque eu já estou a ver a fatorização que é possível. Repara, nestes dois termos aparece então o C, e aparecendo nos dois termos o C, eu posso então colocar o C em evidência, fatorizando aqui o que está dentro do logaritmo. Ficaria então com Ln de... Coloca então aqui o C em evidência, coloca aqui o C em evidência, e depois aqui dentro ficará B mais C, fechar parênteses. Ok, tem então este logaritmo, o que está aqui dentro, fatorizado. Depois, aqui, porque é que eu digo que consigo criar um quociente? Para ver aqui esta diferença, eu posso pôr tudo, posso colocar isto tudo numa só fração, reduzindo ao mesmo denominador, multiplicando então esta fração toda por B, e desta forma crio um quociente para depois separar pela diferença. Então terei aqui mais o Ln e então fazendo aqui estas operações, fica em numerador C menos B e em denominador será o denominador comum, será exatamente B. Vou então agora trabalhar o logaritmo do produto e o logaritmo do quociente e vou separar isto exatamente pela soma e no outro caso pela diferença. Isto será exatamente igual a Ln de C mais o produto separa-se pela soma, ok? Mais o logaritmo neperiano da soma de B com C. Neste caso, vou então separar o logaritmo pela diferença e ficaria então com mais o logaritmo de C menos B.
menos o logaritmo neperiano de b. Agora, olhando para esta separação que fiz aqui, e olhando, por exemplo, para isto que me dão aqui, eu já estou a ver aqui um ln de C menos o ln de B. Okay? Então eu posso aplicar aqui a propriedade comutativa e dizer que isto é exatamente igual a ln de C menos o ln de B. E fica então com mais o ln de B mais C mais o ln de C menos B. Tudo bem. E isto aqui, dito no enunciado, isto aqui é exatamente igual a A. Ok? Então fica então com A mais o ln de B mais C e isto vou então adicionar com o logaritmo neperiano de C menos B. Tudo bem. Bem, qual é que podemos já excluir aqui? A resposta B e a resposta D. À partida não são as nossas respostas. Ficaremos então com a possibilidade de ter aqui a questão, a linha A ou então a linha C. À partida, mas isto às vezes pode ser um pouco enganador, convém mesmo que façam tudo. Bem, o que temos de fazer agora é algo aqui com isto. Com o ln, com o logaritmo neperiano da soma de B com C e da diferença de C com B. Bem, vamos então agora trabalhar aqui este primeiro dado que nos deram aqui sobre o triângulo ser retângulo e sobre termos exatamente aqui estas medidas. Então vou desenhar aqui o triângulo retângulo. Vou desenhar aqui neste canto. O triângulo é retângulo exatamente em B. Ou seja, ele é retângulo aqui. Depois poderei, por exemplo, ter aqui o A e ter aqui o C. Sei ainda que esta distância de AB é exatamente dada por A, esta distância de BC é exatamente dada por C e esta distância de AC é exatamente dada por C. E repara, se tens aqui um triângulo retângulo, e isto cheira-me logo, não é? O meu faro diz-me que talvez vamos ter a algum lado aplicando o Teorema de Pitágoras. E aplicando o Teorema de Pitágoras, que nos diz que o quadrado da hipotenusa é a soma dos quadrados dos catetos, podemos ter então que C quadrado é exatamente igual a quadrado mais b ao quadrado. Okay? Temos pelo Teorema de Pitágoras exatamente esta igualdade. Olhando para o que tem aqui e para o que estou a ver aqui, eu estou a ver aqui algo interessante. Porque, repara, se eu escrever isto assim, o que seria exatamente a mesma coisa. A mais o logaritmo neperiano, em vez de B mais C, aplica aqui a propriedade comutativa e teria então C mais B mais o logaritmo neperiano de C menos B. E vou agora trabalhar aqui esta propriedade, mas no sentido contrário. Okay? Tenho aqui esta soma, tenho aqui a soma dos dois e vou escrever a multiplicação. Okay? Vou então trabalhar o logaritmo do quociente. Isto seria exatamente igual a eu ter A mais o logaritmo neperiano e depois abro aqui parênteses e coloco então C mais B vezes C menos B. Isto porque o que temos aqui dentro, repara que o que temos aqui dentro, isto C mais B vezes C menos B, isto é um caso notável. Não é? Isto é um caso notável e é o caso da diferença de quadrados. Okay? Eu se tiver, pelo caso notável da diferença de quadrados, eu se tiver a multiplicação, o produto entre C mais B e C menos B, que é o conjugado, isto é exatamente igual pela diferença de quadrados a C ao quadrado menos B ao quadrado. Podiam até aplicar a distributiva e veem realmente que isto bate certo. Okay? E repara, e o que é este C ao quadrado? O que é este C ao quadrado menos B ao quadrado? Repara o que tens aqui. Como é que eu posso apanhar este C ao quadrado menos B ao quadrado? Exatamente, é simples, porque se eu resolver aqui o Teorema de Pitágoras em ordem a quadrado, se eu resolver esta equação em ordem aqui ao a quadrado, eu posso dizer que isto é equivalente a ter que a quadrado não é nada mais do que c quadrado menos b quadrado. Okay? Que é exatamente o que eu tenho aqui. Então este logaritmo neperiano do produto de C com B com o seu conjugado, que é C menos B, não é nada mais do que o logaritmo neperiano da A quadrado. Ok? Então eu posso dizer que
esta expressão que eu tenho aqui é exatamente igual a eu ter A mais o logaritmo neperiano de A ao quadrado. E agora trabalhando aqui uma propriedade bastante simples, que é o logaritmo da potência, quando vocês têm, por exemplo, o logaritmo de um determinado valor elevado a um determinado expoente, por exemplo, C, e isto numa determinada base B, por exemplo, este expoente pode então passar cá para trás do logaritmo a multiplicar. Okay? Podemos então dizer que isto é exatamente igual a C vezes o logaritmo de B na base A. Sendo assim, então, esta expressão será igual, este expoente, o 2, passa então cá para trás a multiplicar e será igual a A mais 2 ln de A. E isto está resolvido, porque A mais 2 ln de A seria então a hipótese C e teríamos o problema resolvido. Bem, fica então aqui a sugestão de resolução. É sempre um prazer enorme ajudar. Um grande abraço.